Olá, Furiosos! Sejam bem-vindos para esse bate-papo. Vamos falar sobre sanidade mental, saúde mental, sobre emoções. Muito prazer, meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta sistêmica familiar, atendo predominantemente pessoas cristãs e atendo muitos líderes também. E é para isso que eu te convidei para esse bate-papo, para a gente pensar, para a gente refletir um pouco sobre saúde mental no meio dos pastores ou dentro da igreja. Eu não sei você, mas eu sou de uma época onde evangelho e cuidado com a mente não coabitavam, não estavam no mesmo lugar. Porque se eu fosse cristã, se eu fosse evangélica, logo eu não deveria procurar esse tipo de ajuda. Só que a história e a vida foi rolando e nós vemos que a cada ano o número de pastores e líderes com burnout, com síndrome do pânico, com ansiedade e vários problemas da alma só vem aumentando. E é claro, você cuida de pessoas. Como é que você, que cuida de pessoas, não vai cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é você mesmo, né? Toda essa trajetória minha começou muito cedo. Eu já era criança, se você não me conhece, eu sou nascida, crescida e forjada dentro do evangelho. Eu já tenho 45 anos de igreja, né? Desde que eu nasci, estou na igreja, nunca me desviei nem nada. E a minha família é uma família pastoral. E por ser uma família pastoral, eu tive acesso a certos comportamentos, certos fatos, que na minha cabeça não faziam sentido. Então, peraí, eu escutava os pastores falando sobre cura, eles oravam por pessoas que eram curadas na mão deles, através do nome de Jesus, obviamente, mas que essas pessoas em si eram doentes. Pessoas que pregavam sobre prosperidade, né, que Deus é o Deus provedor, é o Deus dono do ouro e da prata, mas não tinham dinheiro para pagar a conta de luz, não tinham dinheiro para pagar um plano de saúde. Então tudo isso não fazia muito sentido. Eu via parentes meus que falavam em línguas e que recebiam o Espírito Santo, mas alguns anos depois, ou bem poucos anos depois, ali na infância, entrou na adicção, ou seja, nas drogas. Quando eu me mudei para Santa Catarina, eu sou do estado de São Paulo, me mudei para Santa Catarina, isso há mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu fiquei assustada de ver o tanto de notificação de suicídio de pastores. E se você é cristão e se você é evangélico, provavelmente você deve estar se perguntando: o que faltou na vida desses pastores? Será que eles não entendem? Será que eles não sabiam que a pessoa que tira a sua própria vida, talvez ela não vá para o céu? Então, é para esse tipo de questionamento que eu convido você. Como eu disse para vocês, por estar em uma família pastoral, eu tive acesso a muitas histórias de pastores que tiveram um ministério excelente, às vezes durante um período, mas os problemas dentro de casa, os problemas de casal, os problemas com os filhos foram minando a saúde mental dessas pessoas, a ponto delas terminarem a vida sem família, sem ministério e mal falados na boca das pessoas. Você acha mesmo que isso é normal? Uma coisa que você, pastor, precisa compreender é que, embora nós entendamos, e Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus não disse, no mundo só será aflição. E muitas vezes você, por dependências emocionais, por precisar, inclusive, esses problemas, essas aflições fazem parte de uma necessidade emocional sua, você passa uma vida toda lutando, se cansando e com a sensação de que eu não estou avançando do jeito que eu queria. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que isso é normal? Pastor, não é normal. Não é normal você ter muitos problemas num período curto de tempo. Não é normal você bater o carro, o filho ficar doente, queimar o chuveiro, perder dinheiro, tudo isso numa semana ou mesmo num mês. Isso não é normal. E sabe o que é a parte mais interessante? Essas coisas todas acontecem para mostrar algo que você precisa resolver dentro de você. E muitas vezes as pessoas, ou você mesmo, atribui isso ao maligno ou à vontade de Deus. E aí eu te pergunto, peraí, se você ora, se você jejua, se você se consagra, se você está fazendo a vontade de Deus, por que cargas d'água o maligno poderia tocar nas suas coisas? É porque não é o maligno. É porque todos esses problemas, eles apontam para uma solução necessária na tua vida, para algo que precisa ser visto, para algo que precisa ser mexido, para algo que precisa ser curado. Você precisa entender, pastor, que se você foi uma criança negligenciada na infância, as chances de isso afetar o teu ministério hoje, e não só o seu ministério, mas a sua vida familiar, a criação dos seus filhos, é certa, não é nem grande, é certa. Crianças negligenciadas geralmente se tornam crianças tomadoras em excesso ou doadoras em excesso. Geralmente os pastores têm um grande problema com isso, de serem muito doadores. Tanto é que se você olhar na mídia, nós podemos fazer até uma distinção aí, né? Tem os pastores que querem tomar tudo dos fiéis,
E tem os pastores que doam demais. Qual deles está certo? Nenhum dos dois. Os dois estão sofrendo. Os dois estão passando por problemas. Os dois têm buracos emocionais, dependências emocionais fortíssimas dentro deles, que atrapalha não só a vida pessoal, a vida relacional, mas também a vida ministerial. Ah, mas os tomadores estão ricos. Estão ricos a custo de quê? Se você olhar bem de perto, a vida deles não é tão boa quanto vocês imaginam. Assim como os que doam demais, se você olhar bem de perto, a vida deles não é tão boa quanto você imagina. Então, eu sendo terapeuta e atendendo muitos cristãos e muitos líderes, eu entendi que os seus problemas emocionais são espelhados diretamente na sua igreja. E às vezes você tá aí, dando murro em ponta de faca, não entende, porque vocês fazem tudo certo e as coisas não andam. Não andam porque não podem andar. Não andam porque você não pode avançar. Não pode avançar porque tem questões emocionais lá atrás a serem resolvidas. Enquanto não são resolvidas, porque as emoções, nós saímos da esfera não é do controle, Deus controla tudo, mas quando está nas nossas emoções, nós estamos falando das nossas escolhas. E quando nós falamos das nossas escolhas, Deus não interfere nas nossas escolhas, mesmo que elas sejam ruins. Se fosse assim, não existia guerra. Se Deus interferisse nas escolhas ruins que nós vamos fazer, inclusive, esse daqui é o meu preferido, meu filhinho preferido, eu vou interferir. Deus não faz isso, né? Não teríamos guerra, não teríamos fome, não teríamos problema algum, porque Deus ia resolver todas as nossas tretas. E não é bem assim que está acontecendo, é ou não é? Então, pensando nisso, eu quero convidar você para mentoria Ministério em Fúria. O que é a mentoria Ministério em Fúria? É é como se fosse uma terapia em grupo, só que nós vamos tratar das suas emoções de forma individual, olhando especificamente para você, mas também vamos ter um foco especial em ministério, direção de igreja, solução de problemas, prevenção de problemas, porque todo problema é um mensageiro. E esse mensageiro traz consigo um presente. Quando você decifra a mensagem dele, ele te entrega o presente. O que é o presente? É o aprendizado e é a clareza daquilo que precisava ser resolvido lá atrás. Seu avô precisou resolver, seu pai precisou resolver, eles não deram conta. E tá aí na tua vida de novo. É cíclico para que você resolva. E se você não resolver, adivinha para quem que vai a fatura? Para os seus filhos. Então, nessa mentoria, nós vamos tratar não só das emoções do pastor como indivíduo, sem o título de pastor, sem a capa de super-herói, sem o peso dele ter que ser forte, carregar tudo, ajudar todo mundo. Não, aqui é só você. E vamos também olhar para como a sua história, como o seu sistema, ele afeta a tua liderança. Afeta as suas relações, afeta a sua relação com seus filhos, com a sua esposa, tá? Além disso, nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes. Nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre traição, como que todos esses mecanismos afetam a sua vida e por que às vezes eles são necessários. Como assim? É necessário uma traição? Às vezes sim. E não estou falando só de traição conjugal, estou falando de traição ministerial também. Vamos falar sobre homossexualidade, porque tem muitos pastores que enfrentam não só a homossexualidade dentro das igrejas, né, dos seus membros, mas às vezes está enfrentando isso dentro de casa. E alguns, inclusive, enfrentam isso dentro de si próprio. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre adoção. Algumas igrejas têm um ministério voltado para incentivo da adoção, só que quando a adoção é feita por motivos errados, a família que recebe essa criança, ela paga um preço altíssimo. Então, seria necessário isso? Vamos falar sobre criação de filhos, vamos falar sobre muitos assuntos. E também vamos fazer análise de caso. O que é análise de caso? Você traz a sua questão, seu problema interno, e eu faço uma análise sistêmica de o porquê que isso aconteceu, e se aconteceu uma vez, entenda, vai acontecer de novo, porque os problemas são cíclicos, para que você aprenda, todo problema é um mensageiro. Depois que você aprende, ele aparece de novo, para que você faça de novo, resolva de forma correta de novo, até que você já começa a prever e antever esses problemas. Entenderam? Então essa mentoria vai ser uma mentoria de 1 ano, o pagamento é mensal. Para fazer essa mentoria, eu estipulei o valor de um atendimento, 1 hora de atendimento meu. Só que no caso, vocês terão 2 atendimentos mensais de 1h30. E se você fizer as contas aí, né, daria... Nem sei, hoje a minha hora é R$200, então você divide 200 por 3, você vai saber quanto que vai dar a hora. Mais ou menos R$71, certo? Correto? R$70, uma coisa assim. Mas eu estou fazendo a turma piloto agora. E para a turma piloto, eu tenho um desconto de 70%, ou seja, R$ 69,90 por mês. Nessa mentoria, você que é pastor, que se inscreveu, que vai ser o meu aluno,
Você pode e deve assistir com o seu cônjuge. Porém, o seu cônjuge, ele não vai ter as perguntas dele respondidas. Então, não adianta o seu cônjuge entrar em contato comigo. Ah, tenho uma dúvida. Não, o seu cônjuge não vai ter esse direito. Ele tem o direito de assistir, tá? Ele tem o direito de assistir e dividir com você. Mas eu só vou atender os alunos. Compreenderam? Eu posso fazer, junto com o líder da minha igreja, por exemplo, trazer o líder da mocidade para assistir comigo? Não, não pode. Essa mentoria é para você, para a sua família. Ah, mas o meu líder gostaria de fazer. Então ele faça a matrícula dele, tá? É assim que vai funcionar. Essas aulas, elas ficam gravadas. Sempre será às segundas-feiras, porque eu sei que segunda-feira é um dia mais brando para pastores. Ah, mas eu não vou poder comparecer nesse dia, ou só vou vir na mentoria do meio do mês. Não tem problema, tá lá gravado, você pode assistir depois. Qual é a graça de você participar ao vivo? Porque se você fizer perguntas ao vivo, se você trouxer o seu caso ao vivo, nós vamos resolver. Violeta, na análise de caso, eu gostaria que meu caso fosse analisado, mas eu não quero que as pessoas saibam que sou eu. Não tem problema. Você vai mandar para mim esse caso antes, nós vamos separar os casos que nós vamos fazer as análises. Inclusive, durante o processo, você nem precisa conversar pelo chat, por exemplo, do mecanismo que nós vamos usar, que ainda não decidi se é o Zoom ou se é o Meeting. Você vai conversando comigo pelo WhatsApp e nós vamos fazendo essa análise. Então, essa mentoria vai ser uma divisão de estações. Você está numa estação, você vai mudar para a próxima estação. Tá? Eu não vou falar um divisor de águas, porque se você entrar na mentoria, não assistir às aulas, não aplicar nada e não quiser fazer nada, não vai acontecer nada, sua vida vai continuar igual. Mas é um divisor de estações, porque talvez você entenda coisas que você está anos procurando a resposta e não encontrou. Tá? Então, eu espero vocês na sala de aula. Essa mentoria começa agora em abril, né? Dia 7 de abril começa a mentoria. Eu tenho vagas limitadas, porque eu sinceramente, imagina, eu receber perguntas de pessoas, eu acho que eu não dou conta de responder 500 pessoas. Então tem um número limitado, assim que esse número for preenchido, encerra. Aí nós vamos fazer um teste de 3, 4 meses e provavelmente vai poder ser renovado. O pagamento ele é mensal, R$ 69,90 todos os meses, tá? Tem uma plataforma, as aulas ficam lá. Além dessas aulas ao vivo, nós vamos ter aulas de apoio. O que é uma aula de apoio? Eu venho aqui e explico um mecanismo para vocês, como por exemplo, triangulação. Você acha mesmo que você vai lembrar de tudo o que nós conversamos naquela aula, que tem um monte de coisas que você aprendeu em 1h30? É um caminhão de coisas. Não. Então você tem uma aula de apoio, que é uma aula gravada, para você assistir aquele conceito e revisitar aquele conceito até que ele seja internalizado. Conseguiram entender? Aqui embaixo nos comentários você pode colocar as suas dúvidas, que eu vou estar agora atenta para responder as suas dúvidas. E já convida um pastor que você conhece que precisa dessa mentoria, que precisa de tratamento emocional, que precisa olhar para si. Um beijo, espero que vocês façam parte de um time que tem um ministério de resposta. Eu sempre chamo os meus alunos de furiosos, né? Por que furioso? Porque o seu ministério, ele precisa ter essa fúria de querer avançar em cima do mundo para trazer essas pessoas para Cristo. Só que se você estiver doente, se você estiver capenga, se você estiver pobre, se você estiver cansado, você acha mesmo que você vai conseguir cumprir o ID? Provavelmente não. Um beijo, gente. Tchau.